Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan e hoje falar de um jogo aí que eu quero falar há muito tempo, já praticamente desde que eu tive o primeiro contato com ele e também porque eu sou um grande apaixonado por RPGs desde os meus 12, 11 anos, sei lá, nem eu lembro quando eu comecei a jogar, 92, 12 anos. Algumas obras elas vêm com propostas muito diferentes, né, do que a gente conhece no mercado. E a gente sabe também que quando a gente foge um pouco do senso comum, né, ou daquela zona de conforto que muitos RPGs se colocam, é muito legal porque você tem algo diferente para jogar de fato. Então, quando a gente pensa em RPG, imediatamente a gente vai pensar em obras de ficção científica, né? A gente vai pensar imediatamente em obras do tipo espada e feitiçaria, né? Ou alta fantasia, como Dungeons Dragons. Acho que para os mais contemporâneos nós vamos pensar como Vampiro, por exemplo, né? Que é um RPG de horror, de política e tal. Mas é muito legal que desde a criação da Disney, o Walt Disney e Trupe lá, eles criaram uma ideia muito legal que foi a ideia dos animais falantes, né? Então, pô, quem nunca foi apaixonado pelas aventuras do Mickey Mouse, do Pato Donald e tantos outros, né? O Pateta, né? O Goof Troop e tantos outros. Mas é muito bacana quando você vê personagens antropomorfos, se não estou falando errado a palavra aqui, tendo protagonismo, né? Então acho que talvez o quarteto mais famoso de todos os tempos, que é as Tartarugas Ninja, né? Que é, eu sou fã desde da minha idade ali, da infância mesmo, sempre acompanho o desenho clássico e tudo que saiu no decorrer de anos. Mas é muito bacana quando a gente pega um RPG que ele se propõe a entregar personagens antropomorfos, se propõe a entregar os ideais de cavalaria e aquela inspiração nas lendas arturianas, mas acima de tudo se propõe a entregar valores pelos quais devam ser lutados de forma veemente. Então, após essa longa introdução, vou falar um pouco sobre um dos melhores RPGs de todos os tempos, apresentar aqui a versão especial dele, que são no Brasil, que foi o Mouse Guard. O Mouse Guard, essa aqui é uma edição de colecionador, né? É o Role Play Game Boxed Set, né? Ele é de criação do Luke Crane com o David Patterson. O David Patterson, para quem não conhece, ele é o criador dos quadrinhos. Então, se você acompanha o canal aqui há algum tempo, você sabe que eu fiz o review das HQs há um tempo atrás, falando dessas edições aqui. Todas elas, tenho todas elas guardadas até hoje. E eu sei que no decorrer aí, desde que eu soltei o vídeo original, muitas pessoas perguntaram: Alan, não acho, ou acho isso muito fracionado. Sempre digo, né, cara, se você procurar direitinho, você acha na internet para ler de forma gratuita a série completa. Porém, num surto de felicidade, a editora Conrad decidiu trazer a série de volta para o Brasil. E agora ela está saindo aqui em edições encadernadas, como é de praxe sair lá fora. Então, essa minissérie que eu te mostrei aqui, que é a série original, ela acabou de sair, né, com o título Outono de 1152, e o melhor, na gravação desse vídeo aqui, fevereiro de 2023, acabou de sair o segundo volume, que é o Inverno. Então, Conrad, tô super torcendo para vocês lançarem tudo, merece. O que é o RPG? Ele é um sistema, como eu falei, né, que ele pega aquela ideia da fantasia clássica, onde você vai ter personagens com capa e espada, mas não necessariamente personagens fantásticos. Aqui os protagonistas são ratos. Né? Então, assim como no quadrinho, você vai ser um membro da guarda, que são ratinhos muito valorosos, onde eles vão lutar principalmente pelos ideais de cavalaria. O que é o ideal de cavalaria? Né? As pessoas perguntam assim, é andar de cavalo? É sair fazendo pocotó? Não, não é isso. As lendas arturianas e os ideais de cavalaria remetem ao melhor do ser humano, que na maioria dos casos é a austeridade, o altruísmo, a benevolência e, acima de tudo, a sua honra e palavra. São ideais que eu admiro acima de tudo. E também o servir ao reino. Então é isso. Aqui os personagens vão interpretar, aliás, os jogadores vão interpretar personagens ratinhos, que são os membros da guarda. Então aqui nessa caixa você vai ter o livro básico, que é um livro de capa dura, tá bom? Eu vou abrir aqui um pouquinho para vocês verem a imagem dele inteira. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, tá, pessoal? Porque eu vou apresentar ele sem pressa. O objetivo não é ser veloz nesse vídeo, é para falar mesmo sobre ele. Ele foi publicado no Brasil pela Retropunk, infelizmente ele já está descontinuado. A Retropunk anunciou no finalzinho de 2022, foi um tweet até emotivo quando eu vi eles falando, né? Nós cumprimos a missão de passar a palavra da guarda e agora é com vocês. Então não sai mais nada de Mouse Guard no Brasil, infelizmente, mas o que saiu, que é basicamente essa caixa que você está vendo, mais esse livro básico e alguns materiaizinhos, com sorte você ainda encontra no mercado. Tá, e é muito legal aqui, que é a principal frase da guarda, eu amo essa frase. Não importa com o que você luta, mas pelo que você luta. Isso é genial.
Então o que vem nessa caixa antes de eu me aprofundar um pouquinho no livro? Vem o livro base, propriamente dito. Aí você tem um saquinho, que é para você guardar os dadinhos especiais, tá bom? Dentro. Aí você vai ter também aqui o escudo do mestre e assim, o mais legal. Você está vendo que as ilustrações são lindíssimas e todas elas são do criador do quadrinho, o David Patterson em pessoa. Aqui você vai ter muitas informações, como todo bom escudo que se preze. Aí aqui você tem um guia estendido dos territórios. O que são os territórios, né? Os territórios são onde acontecem as aventuras do Mouseguard. Então, o livro base, ele fala um pouquinho sobre o que é Lockhaven, né? Que é a sede deles, e as regiões adjacentes ali mais próximas. Mas aqui nesse mini suplemento ele fala um pouquinho sobre isso, beleza? Aí a gente tem também um mapa, né? Um mapa bem simples, que é onde você vai ter as aventuras básicas, tá bom? E as suas campanhas, por que não? Aí você tem aqui novas regras e novas missões. Então no livro base você tem algumas missões, aqui você vai ter mais algumas. E assim também com diversos personagens prontos para você jogar. Já fala um pouquinho sobre como são os personagens, além de serem ratos, obviamente falando. Aí aqui você tem também as planilhas do mestre e as planilhas dos jogadores. As minhas estão lacradas porque eu sempre joguei ele online. Eu até hoje não tive a felicidade de poder fazer uma mesa presencial de Mouseguard. Então eu nunca usei isso aqui, eu sempre joguei ele online. Aí aqui o que faz parte dessa caixa, conjunto de dadinhos, beleza? Deixa eu ver se eu só abro aqui para mostrar. Os dados aqui, eles têm representatividades, né? Então, um 6 sempre vai ser um machado, né? Aqui do Black Axe, que é um dos personagens principais da história nos quadrinhos. Aqui são sucessos. E uma cobra sempre vai ser falha, tá bom? Então vem diversos dadinhos. E aí você vai ter também as cartas de situação. Que aí você vai ter cartas de status. Então você vai ter as cartas de jogador. Não é obrigatório, você pode jogar sem isso aqui, sem problema nenhum. Mas ele explica uma das principais mecânicas do jogo, né? Onde você vai ter algumas manobras, como a gente gosta de falar aqui, como o próprio livro usa. Você vai ter cartas de ataque, você vai ter cartas de defesa, a ilustração, todas elas são show à parte. E aí você vai ter as cartas de finta, vai ter as cartas de manobra, eu já mostrei manobra, não tinha mostrado manobra. O que mais tem aqui? Aí tem algumas outras cartas de status, aí tem cartas de armas também, né, pra você usar. Então assim, você pode jogar só com o livro base, tá? Isso aqui é uma perfumaria, mas é uma perfumaria das boas, porque como eu disse, é tudo ilustrado pelo criador da série e é tudo muito lindo e feito com esmero genial. Por isso que eu falei, gente, eu vou demorar um pouquinho. Eu tô tentando ser breve, mas eu acho que vocês precisam ver isso aqui, porque infelizmente esse material hoje em dia ele se encontra esgotado, essa caixa que eu estou explicando aqui. Mas eu pelo menos quero explicar qual que é a ideia do cenário. Então mostrei tudo bem na caixa, vamos lá, vamos falar sobre. O Mouseguard é o seguinte. Geralmente quando você joga um RPG clássico, né, as maiores tarefas que os jogadores têm, vocês estão na taverna e vocês foram chamados por uma pessoa misteriosa para roubar o tesouro de um dragão. Esse é o D&D clássico, old school, total, né? Ou em coisas mais recentes, vocês estão vendo um levante da região mais pobre da cidade e vocês são a guarda e vocês têm que tentar conter esse levante, mas um de vocês mora nessa própria região e você sabe que o reino está sendo injusto com esse pessoal e você vai tentar convencer os seus amigos de alguma forma a não cometer esse tipo de atrocidade com aqueles que são paupérrimos e estão desfavorecidos pela tirania real. Então o que a gente faz? Ajuda o levante? Ou a gente tenta conter isso sem ter maiores casualidades, né? Então os RPGs tradicionais muitas vezes se focam nesses roteiros mais straightforward, né? Mais assim, retões. O Mouseguard, ele propõe o dia a dia de ratos vivendo na floresta. Então, como membro da guarda, os ratos eles têm algumas funções, né? Então pense que são ratos que eles são bípedes, tá bom? Eles sabem andar em quatro patas, mas a grosso modo eles são bípedes. Mas aqui você vai ter sempre a ideia de que você está protegendo o seu reino. Então o que é proteger o reino? Quando você é um membro da guarda, não é necessariamente sobre lutar, mas você vai cuidar das fronteiras, você vai ajudar as pessoas que precisam, mas o mais legal é a maneira como você interage com o cenário e o mundo que te rodeia. Tá? Então o jogo ele tem divisões de estações, essas estações têm dificuldades, e aí o livro dá detalhes bem legais sobre isso, né? Como as estações influenciam na mecânica de jogo.
né? Então, por exemplo, no inverno você vai ter uma dificuldade 7, onde tudo é muito difícil, o deslocamento na neve é complicado, se manter aquecido é complicado, comer é complicado. Então qualquer teste que você faça vai ser tudo baseado nas estações do ano e você tem diversos tipos de conflito no jogo. Então, quando você vai fazer um conflito, e pode ser um conflito social mesmo, tipo, pô, eu quero convencer o cara desse outro assentamento de rato, que existe isso também, né? Assim como os reinos humanos, os ratos também não são todos amigos, eles se desentendem, têm diferenças. Então, às vezes, você vai fazer um tipo de desafio para um outro rato, um tipo de interação, então você vai ter diversas dificuldades que, inclusive, né, o próprio clima pode influenciar nisso. Então, o livro ele é dividido em alguns capítulos. Tá? Então, primeiro você vai ter o capítulo inicial, onde ele vai te explicar sobre a guarda. Né? Aí ele até coloca aqui o juramento da guarda. Né? Nós, como guardiões, oferecemos tudo o que somos para proteger a santidade de nossa espécie, a liberdade de nossos parentes e a honra de nossos ancestrais. Com o conhecimento, a espada e o escudo, fazemos esses juramentos, nunca colocando o indivíduo rato acima das necessidades de todos ou o nosso desejo acima dos outros. Lutamos por nada menos que servir ao bem comum. Mais cavalaria impossível. E aí ele vai explicando aqui os deveres da guarda, né? Então vai desde patrulhamento, desbravar novas trilhas e manutenção das mesmas, exploração de novas trilhas, entrega de correspondência, escoltas, observações do clima, né, para ver se o clima está mudando. Porque uma coisa simples como uma chuva, num universo diminuto como o dos ratos, pode ser uma verdadeira tsunami e acabar com tudo. Então o mestre aqui ele vai ter que abusar da criatividade dele, mas também a liberdade que o cenário propõe para ele criar as melhores narrativas possíveis e imagináveis. Então vai ter, isso aqui eu acho muito legal, aqui, a manutenção da fronteira de cheiro. O que é a fronteira de cheiro? Como os ratos eles são alvos fáceis, né, de serem alvos de predadores, eles colocam... é muito errado vou falar agora, quem é dos anos 80 talvez vai lembrar disso. Lembra do famoso fedozinho que a gente colocava na escola para poder cabular a aula? Então, eles vão colocar coisas parecidas com aquilo, onde vai criar um cheiro insuportável que pode afastar diversos predadores, né? Como as raposas, texugos, carcajus e tantos outros. E aí, só que isso tem que ter uma manutenção. Então, às vezes, uma missão, uma sessão de jogo pode ser justamente o caminho do ponto A até o ponto B. Ver tudo o que você encontra de intempérie aí no meio desse trecho e chegar até lá e fazer essa manutenção e depois voltar. Então, a gama, a vastidão de opções narrativas que o cenário te permite são muito legais. Né? Então aqui ele fala um pouco sobre a patrulha e dá alguns exemplos, né, de personagens. Aí ele coloca aqui um capítulo muito legal, né, que é por isto que lutamos. Né? Ele fala sobre as crenças dos ratos. Né? Aqui tem até um negócio bem legal aqui, ó. Heróis caem, heróis são quebrados, heróis sangram, derramam lágrimas amargas, levantam-se para não cederem. Muitas vezes são assombrados e frequentemente choram. Heróis raramente são criados, ainda mais raramente nascem. Só após morrerem, os ratos cantam sua história. Um trabalho, um dever, uma obrigação ingrata em que não se pode falhar. Ainda assim, muitos ratos pensam que apenas um nome é suficiente. O que acontece com eles? Simplesmente saem ou morrem. Um aviso aos heróis do escriba Roywin. Então é muito legal o poder de narrativa que esse livro tem, cara. Então ele fala um pouco sobre isso, né, no começo. Depois ele fala sobre as missões da guarda, mas os capítulos mais interessantes, né, não são os capítulos nem de conflitos, são a partir daqui, ó, é onde você vai entender muito do cenário de Mouse Guard, quando ele começa a falar sobre as questões, né, das estações, como elas influenciam no dia a dia dos ratos, como elas vão influenciar na questão das narrativas, nas missões. É muito legal também quando ele começa a falar sobre os territórios, né, como eu já mostrei um pouco ali no suplemento. E aqui também quando eles falam nos habitantes dos territórios dos ratos. Então, por exemplo, um grupo de ratos encontrar uma cobra grande, é o equivalente a um grupo de D&D encontrar um dragão. Tamanha dificuldade que é para você abater essa cobra. Por quê? Porque ela é um predador natural de ratos e um dos mais mortais que existem. Então esse capítulo aqui, né, o habitante dos territórios dos ratos, ele vai falando um pouco. Os ratos têm alguns inimigos naturais, mas o pior de todos são as doninhas, tá? Que elas aparecem aqui, ó. As doninhas são os únicos animais, né, até então, na mitologia de Mouse Guard, que são inteligentes. Então os ratos aqui são criaturas inteligentes e todas as outras não são, tá? Elas são seres bestiais mesmo. Mas as doninhas não, as doninhas já tentaram inclusive tomar os territórios dos ratos em mais de uma ocasião, e inclusive com a ajuda de ratos traidores. E isso também está publicado nas histórias em quadrinhos, que a Conrad, se Deus quiser, vai lançar tudo aqui no Brasil, porque é muito bom. Aí o livro ele continua falando aqui, né, sobre os habitantes dos territórios. É legal também mostrar um pouco, porque as ilustrações são muito lindas, tá? E outra coisa também, né?
ratos, um outro predador natural, que aí é um combate épico. É quando os ratos têm que lutar contra corujas, por exemplo. E é legal também que os ratos também usam os animais a seus favores, né? Então tem muitas cidades de ratos que eles usam tartarugas como animais de deslocamento e tração de grandes cargas. Ou eles usam, por exemplo, estorninhos azuis, né? Aqueles pássaros, como a guarda-alada. Inclusive, uma das aventuras que eu mestrei durante a pandemia de 2020 para um grupo de amigos, eles encontraram pessoas da guarda-alada. Então, assim, é muito legal a gama de possibilidades. E aí o livro ele continua falando sobre perícias, exemplos de missões e aqui algumas aventuras prontas no final. Né? E aí o último capítulo ele fala sobre o recrutamento. Né? Que esta pedra represente sempre segurança e prosperidade. Que ela seja sua convicção, seu orgulho e seu lar. Prece recitada por todas as matriarcas da guarda aos novos guardiões de Lockhaven. E interessante também, o chefe dessa sociedade é matriarcal. Né? Então você sempre vai ter uma rainha que comanda os ratos, que é a grande mãe, assim como em grandes obras, né, como o Raleigh, onde nós temos a rainha e tantas outras obras, onde o protagonismo feminino na liderança é bem algo indiscutível, né, tamanha a potência delas. E aí ele coloca mais alguns exemplos aqui. Então assim, o Mouse Guard é um livro apaixonante, tá bom? Se você viu esse vídeo, se você gostou, eu super aconselho você procurar ele, você ainda consegue encontrar ele em algumas lojas online, talvez com sorte no site da própria editora, né, já que ela já descontinuou o produto. Essa caixa aqui, infelizmente, você só acha com muita sorte, mas o que é legal desse livro? Além dele ser um sistema de RPG muito legal, muito gostoso de jogar, né, porque é divertido, ele também é uma grandiosa enciclopédia para o material publicado nas HQs. Então, para você que está vendo esse vídeo, seja o livro de RPG ou a história clássica que acabou de sair, aliás, que está sendo republicada no Brasil e agora acabou de sair o volume 2, eu super aconselho, tá bom? Isso aqui obrigatório para você que gosta de ler tem em casa, e esse livrão que eu apresentei como uma grande enciclopédia de material de apoio para você se aprofundar na sua leitura e imersão desse cenário. Críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos. Tchau, tchau.